Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos de volta para trazer para você uma palavra de esperança nessa manhã. Hoje, quarta-feira, dia 14, né? 14, deixa eu ver aqui não, é 15 de abril de 2020, né? Estamos aqui para abençoar a tua vida através da palavra de Deus e desde já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? No livro dos Salmos de número 27, como nós falamos ontem, vamos estar trazendo uma palavra de esperança para você através desse salmo, falando hoje sobre a vida conjugal. E eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo nesse momento, essa live com alguém que você realmente quer abençoar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Então, desde já eu quero convidar você a estar entrando em contato aí com seus amigos, com seus parentes. E eu sei que Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento de forma especial. Hoje a gente vai estar falando sobre família. Então, pegue a sua Bíblia aí. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, acompanhe conosco. Eu creio que Deus ele tem uma palavra de vitória para a tua vida, para o teu coração, através desse salmo. Compartilhe, convide mais pessoas para que a gente possa então estar refletindo sobre aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós nessa manhã de quarta-feira, manhã abençoada. Eu quero convidar você para estar conosco, para estar participando dessa live, para estar ouvindo da parte de Deus aquilo que Ele tem para o teu coração, para a tua vida, né? E eu sei que Ele tem bênção sem medida para você e para a sua família, tá certo? Eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária aqui em Salgueiro, e todas as manhãs, de segunda a sábado, nós estamos trazendo uma palavra de esperança através dessa live pelo Facebook, tá certo? Então convide mais pessoas para que elas estejam também juntamente conosco, aprendendo mais sobre a vontade de Deus e recebendo também uma palavra de esperança, tá bom? Eu vou abaixar um pouquinho o som aqui e eu quero pedir a você que esteja compartilhando nesse momento essa live com as pessoas que você também quer abençoar, tá certo? Então eu quero convidar você, não deixe de estar conosco nesse momento, participando dessa live, porque eu sei que Deus ele tem bênção para cada um de nós nessa manhã, tá certo? Salmo de número 127, vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, queridos, este salmo, né? Que vai trazer realmente uma palavra de Deus ao nosso coração. E nós estaremos falando hoje sobre casamento. E como de costume, eu gosto de começar minhas reflexões fazendo pergunta. E quando eu vou também dar um treinamento, orientação, um curso de noivos para aquelas pessoas que vão casar, eu geralmente começo com algumas perguntas. Eu quero, nessa reflexão, fazer duas perguntas.
Qual a ideia que você tem do casamento? Só para você refletir um pouco, né? Essa é uma das perguntas que eu faço quando eu vou dar o curso de noiva. A segunda pergunta é: quanto tempo vocês querem permanecer casados, né? Então, essas perguntas fazem os nubentes, então, pensar um pouco sobre a ideia do casamento. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que casamento foi uma ideia de Deus, certo? E nós sabemos que tudo que vem de Deus realmente é bom, queridos. E Deus tem um propósito em tudo quanto Ele faz. Ele tem propósito. E no casamento não seria diferente. E qual é o propósito de Deus no casamento? O propósito de Deus no casamento é a felicidade e a durabilidade. Esses são os dois propósitos de Deus para a vida conjugal. Felicidade e durabilidade. Porque o desejo de Deus é que quem case seja feliz no casamento, né? E a vontade de Deus é que esse casamento seja durável. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: o que Deus uniu, jamais separe o homem, certo? Então, o casamento, ideia de Deus. Deus tem propósito no casamento, e o propósito de Deus no casamento é a felicidade e a durabilidade. Mas a pergunta é: por que alguns casamentos são infelizes? Por que muitos casamentos não duram, especialmente no tempo de hoje? Qual é a resposta em relação a isso? A resposta é porque muitos dos casamentos não são edificados em Deus. Olha o que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra edificar significa construir sobre um fundamento, certo? Aqueles que querem alcançar o propósito de Deus precisa construir o seu casamento sobre um terreno firme, sobre um terreno seguro. E esse terreno firme e seguro chama-se Deus. O próprio Jesus, falando no Sermão do Monte, em Mateus 7:24, ele diz: escuta as minhas palavras. Eu vou ler aqui na Bíblia, que fica bem melhor. Capítulo 7, e o versículo de número 24 de Mateus, ele fala do homem bem-aventurado, certo? E aqui nesse texto ele mostra a base para se ter um casamento feliz e duradouro, alcançando o propósito de Deus. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, queridos, segundo a palavra de Jesus, para nós alcançarmos o propósito de Deus no casamento, que é a felicidade e a durabilidade, é preciso então colocar Deus como a base. E colocar Deus como a base significa estar dando ouvido à sua palavra e procurando então praticar. O homem e a mulher que toma essa decisão, queridos, Jesus assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia revela Deus como rocha, Jesus como rocha. Então, não existe lugar melhor ou terreno melhor para se construir uma casa do que um terreno realmente seguro. E a rocha, ela tem a característica de ser firme, de ser inabalável. Deus é essa rocha firme e inabalável, queridos. Então é interessante nós atentarmos para que o que a palavra de Deus então nos fala. Se o casamento é comparado a uma construção, pelo menos 3 pessoas estão envolvidas, né, nessa construção, ou precisa estar envolvida nessa construção de forma intencional
e permanente na sua edificação. Preste bem atenção em relação a isso. Se o casamento é comparado a uma construção, pelo menos 3 pessoas precisam estar envolvidas permanentemente na sua edificação. Quem são essas 3 pessoas? A Bíblia nos mostra. Primeiro, Deus. Olha o versículo 1 do Salmo. O que o salmista diz no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa. Então, a gente precisa entender que para construir um casamento duradouro, Deus precisa ser o centro dele. Deus precisa ser aquele que baseia a nossa decisão e também a nossa própria vida, certo? É Ele que nos dá realmente a base de sustentação de relacionamentos duradouros. Então, aqueles que creem em Deus e que se propõem a se submeter às suas orientações e os seus mandamentos têm a grande probabilidade de alcançar o propósito dele no casamento, que é a durabilidade e também a felicidade. A segunda pessoa a ser envolvida é o homem, certo? A Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados enquanto dorme, né? Outra versão diz o sono. Nós sabemos que o homem, ele tem a característica de ser o provedor da casa. Deus o colocou como liderança. Quando Deus então criou a mulher e trouxe ao homem, a Bíblia diz que a resposta de Adão foi: essa é osso dos meus ossos. E a palavra de Deus registra: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Nós sabemos que o homem tem a característica de provedor, e pela orientação de Deus, determinação de Deus, não orientação, ele é o cabeça, a liderança dentro do seu lar. Isso é uma instituição divina. Então, queridos, o homem precisa estar envolvido nesta construção de um relacionamento feliz e duradouro no casamento, porque esta é a vontade de Deus. E isso acontece quando primeiro ele tem um relacionamento com Deus, porque a partir daí Deus vai orientar a estar realmente construindo esse casamento de forma que realmente venha lhe agradar. Em vão, a Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Presta atenção aqui, certo? A maior preocupação do homem dentro do seu relacionamento é a questão de manutenção e de provisão da sua casa. Mas a Bíblia diz que se sua vida não estiver baseada em Deus, todos os seus esforços serão inúteis, porque um casamento, ele não vive apenas de alimento físico. O casamento envolve uma série de outras coisas, e que muitas vezes, para sermos capazes de estar correspondendo para o bem do nosso casamento, nós precisamos da graça, do poder de Deus para poder realizar aquilo que se faz necessário para que o nosso casamento, que a nossa família seja abençoada e feliz. Por isso, a Bíblia está falando que é inútil se o Senhor não edificar a casa, se eu não construir a minha vida, está entendendo? Dentro de um relacionamento com Deus e colocar Ele como base da minha família, então todos os meus esforços vai ser inútil para eu alcançar a felicidade e a durabilidade. Porque quantas famílias, quantos homens são bem estruturados financeiramente e já passaram por vários relacionamentos conjugal, certo? Então isso indica que a manutenção e a provisão não é suficiente para manter um relacionamento feliz e duradouro dentro do casamento.
né? A outra pessoa envolvida que a Bíblia mostra é a mulher. A Bíblia diz: em vão trabalham os que edificam. No primeiro versículo ainda, a gente trabalhando ele. Nós sabemos que a mulher, por ela ser mais emotiva, é a pessoa que mais zela para a durabilidade do casamento. E também procura, de alguma forma, alcançar também esta felicidade no relacionamento. Mas muitas vezes o esforço da mulher, da esposa, se torna em vão. Por quê? Porque também falta esta base, está entendendo? Que é Deus. E por não ter essa base que é Deus, falta sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher, ela é a fonte emocional do relacionamento, da afetividade, do casamento, da família, certo? Então, por ela ser mais emotiva, ela é muito mais apegada à questão do casamento, da durabilidade dos filhos, né, do que o próprio homem, pelo homem ser mais racional. Mas, mesmo a mulher sendo mais emotiva, muitas vezes os seus esforços também são inúteis para manter a durabilidade no casamento e também a felicidade. Por quê? Porque lembra da base. Lá no versículo, no início do versículo diz: se o Senhor não edificar, significa que homem e mulher precisa estar envolvido com Deus, com a sua palavra, com temor, com a fé nele, para poder alcançar o propósito de Deus no seu relacionamento conjugal. Então Deus, ele deve ser a base de todo relacionamento conjugal, de todo relacionamento que deseja felicidade e durabilidade. Então, para ter Deus como base, o casal precisa conhecer os princípios que Deus tem para o casamento, que vai levar ele a alcançar a felicidade e também a durabilidade. E esses princípios, queridos, está relacionado no texto que eu falei em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, diz a palavra de Deus. E encerra dizendo: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam, diz aqui a palavra do Senhor. Então, aqui esse texto nos indica pelo menos 4 bases para o casamento alcançar o propósito de Deus, da felicidade e também da durabilidade. Vamos pensar nessas 4 bases que é de significante para você que deseja um casamento durável e um casamento feliz. Primeira base que nós podemos citar aqui é o deixar. A Bíblia diz: deixará o homem, certo? O pai e a sua mãe. Que deixar é esse, pastor? Que a gente pode pensar aqui, certo? Segundo Jaime Kemp, ele nos coloca aqui pelo menos 4 bases, e eu quero citar aqui para vocês. A primeira base é a base realmente do deixar. O deixar significa um deixar geográfico. O homem e a mulher que se propõem a casar, eles precisam pensar em ter o seu próprio canto, sua própria moradia. E alguns especialistas na área de aconselhamento conjugal entendem que esse deixar deve ser, queridos, esse deixar geográfico, ter o seu próprio lugar para morar e um pouco distante dos seus pais, para que não haja interferência, porque os primeiros anos do casamento são anos de conhecimento, certo? Os primeiros 3 anos a gente sempre aconselha que os casais procurem não ter filhos até o 3º ano, porque é um processo de conhecimento e de adaptação. E se eles moram dentro de casa com os pais,
isso vai causar problemas de interferência e eles não vão ter condições de se aprofundarem no conhecimento um do outro, na compreensão e até mesmo nas brigas, para depois realmente se entenderem. Então, o deixar geográfico é de suma importância. Infelizmente, os casamentos que acontecem, na maioria hoje, né, o jovem e a jovem se precipita, não se prepara, não se organiza e muitas vezes tem que casar e vai para morar dentro da casa dos pais. Isso gera uma série de dificuldades, certo? Quando não casa já com filhos, e isso traz ainda mais problemas, certo? Por isso, muitos casamentos de hoje não têm tido durabilidade, pelo fato de não ter conhecimento ou não buscar andar dentro desses princípios que ensina, dessas bases que ensina a palavra de Deus. Então, deixar geográfico é muito importante. Talvez você que esteja nos ouvindo enfrentou alguns problemas no seu casamento, né? Porque quando você casou, você não tinha lugar para morar e foi morar junto com os pais, com parente, e aí sofreu uma série de consequências. E talvez você esteja hoje junto pela misericórdia e graça de Deus, mas talvez alguns já está passando pelo segundo ou terceiro relacionamento, porque o primeiro e o segundo não deram certo. Então é interessante a gente pensar nessa base geográfica, certo? Ensine aos seus filhos que é importante para casar, para ter o seu próprio lugar, né? O outro deixar ele é financeiro, né? Os pais, eles precisam orientar os seus filhos que, quando se casa, assume a responsabilidade e também um compromisso, né, sobre a vida de outra pessoa, né? Então, muita gente casa baseado naquilo que os pais realmente têm como recurso. Não. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Significa que a partir do momento que ele resolve casar, ele tem que construir a sua própria vida e ele não pode viver confiando na ajuda dos pais ou na manutenção dos pais para o seu relacionamento. Isso traz um grande prejuízo e dificilmente esse casal vai alcançar o propósito da vontade de Deus, certo? Há um ditado bem popular que diz: quem casa quer casa, e é muito verdadeiro esse ditado. Você precisa entender que o casamento tem essa base. O casamento que quer alcançar durabilidade e felicidade precisa ser construído sobre essa base do deixar geográfico, do deixar financeiro também, queridos. Então isso é importante. Muitas vezes os pais prejudicam no relacionamento dos filhos, que até quer deixar geograficamente, sair da casa dos pais, que até quer deixar financeiramente também. Tem pais que quando a filha vai casar, diz: minha filha, casa. Se der certo, tudo bem. Se não der, as portas estão abertas. Isso é um grande erro no conselho, né? Tem uma irmã aqui na igreja, uma senhora, que eu achei interessante, ela já idosa, conversando comigo, eu falando sobre casais, e ela dizendo: olha, pastor, meu genro brigou com a minha filha, discutiu, né? E chegou lá em casa: olha, eu quero dizer à senhora que eu vim conversar com a senhora, que eu quero deixar a sua filha aqui, eu não quero mais ela, porque nós não estamos dando certo e tudo. Ela disse: não aceito, aqui não tem devolução, você casou com ela para viver com ela, então pode levar ela embora, aqui não tem mais vaga não, entendeu? E eu comecei a sorrir, mas interessante que esta deve ser a posição do pai e da mãe, né? Não é incentivar ao casamento, porque conflitos no casamento nós vamos ter, mas é importante saber que os pais precisam se posicionar e aquele que casa precisa entender que ele tem uma responsabilidade diante de Deus e também diante da pessoa com quem ele se comprometeu em casar. Então, o deixar geográfico e o deixar financeiro é de fundamental importância. Não quer dizer que os pais não podem ajudar numa situação difícil. Os pais sempre vão estar ajudando os filhos. Na maioria das vezes, os pais sempre vão estar ajudando. Mas os filhos não podem confiar em depender do sustento da sua casa, da sua família,
aos pais. Não. A responsabilidade é dele de manter a sua casa e é por isso que precisa realmente trabalhar. Porque se não trabalha, por que quer casar? Certo? Então, a Bíblia diz que é preciso primeiro trabalhar a sua fazenda, né? E depois edificar a sua casa. Significa, se você tem um emprego e tem condição de manter, case-se. Se não tem, espere. Busque, procure construir essas condições para que você possa casar. E terceiro, o deixar emocional, né? Isso significa o quê? Eu amo meu pai e minha mãe, certo? Mas eu amo a minha esposa. São situações diferentes. Meu amor pelo meu pai e minha mãe continua, mas eu não amo mais o meu pai e a minha mãe, certo? Mais do que a minha esposa, a ponto de que se houver algum problema entre ela e os meus pais, eu realmente venha deixá-la. Não, certo? Eu preciso ter convicção do meu amor pela minha esposa para que eu possa viver com ela para sempre. E saber trabalhar o meu amor pelos meus pais, certo? Porque casamento é isso. Você sai de uma família para construir outra família. É a sua família. Não é mais a família do seu pai, da sua mãe. É a sua família, tá certo? Então esse deixar emocional significa que eu tenho que ter a maturidade de entender que meu pai e minha mãe são importantes, mas agora a minha esposa e os meus filhos são mais importantes, ok? Então, problemas entre sogro e sogra sempre vai existir e o tempo vai ajudar a resolver, né? Então, os cônjuges não podem colocar essa condição um para o outro. Se você não se der bem com a minha mãe, então não se dá comigo, de forma alguma. Vocês têm que se dar bem, certo? E os pais maduros entendem isso, né? Olha, eu quero que vocês se dê bem, mesmo que a minha nora ou o meu genro não se dê bem comigo, mas se vocês estiverem se dando bem, para mim já é o suficiente. Isso é maturidade, porque com o tempo as coisas vão se resolver. Como pastor, eu conheço várias histórias nesse sentido, que o sogro e sogra tiveram problemas com suas noras e seus genros, mas com o passar do tempo as coisas mudaram e hoje são pessoas que tratam um ou outro como filhos. Então é importante saber que o deixar emocional é de fundamental importância, sabendo realmente quais são suas prioridades dentro do seu relacionamento conjugal. Essa é a primeira base, o deixar. Lembre disso. A segunda base fala do compromisso, né? A Bíblia diz aqui, e se unirá à sua mulher. Então, o que é que esse texto aqui quer dizer acerca desse compromisso, queridos? Primeiro, que é um compromisso de relacionamento monogâmico. Ou seja, você casou, a sua esposa é exclusividade na sua vida. Você é exclusividade na vida da sua esposa. Não há espaço para uma terceira pessoa a não ser o Espírito Santo de Deus, porque o cordão de 3 dobras, diz a palavra, não se quebra facilmente. Então, queridos, nós precisamos entender que essa base do compromisso é de fundamental importância. Isso aqui indica que você tem um compromisso com alguém, um compromisso de fidelidade, um compromisso de amor, um compromisso que foi feito diante de Deus e diante de tantas outras testemunhas. Uma aliança que você fez, né? E a aliança é diferente de contrato. Nós sabemos que a lei brasileira criou o contrato, né? Um contrato, se alguém quebrar o contrato, aquilo ali é desfeito. Mas, biblicamente falando, o casamento é uma aliança e não um contrato. E uma aliança, queridos, não se deve quebrar. Está entendendo? É um compromisso duradouro. Essa é a ideia de Deus para o casamento. Quando eu tenho uma aliança, independente do que aquela pessoa realmente fez, que eu não gostei, né, eu não posso quebrar essa aliança por causa de algo que foi feito que me machucou, certo? Eu tenho que entender que o casamento é durável, só Deus tem a autoridade de desfazer. E Deus o faz
através realmente quando ele recolhe pela morte aqueles que são casados, certo? Essa é a ideia e a vontade de Deus para o nosso casamento. A única brecha que Deus deu para a separação, né, mas aqui a gente pode também abrir um parênteses, foi a infidelidade conjugal, através da vida sexual. Mas se houver amor a ponto de perdoar, Deus é um Deus de restauração, né? Porque Deus quer a durabilidade do casamento, ok? Então, é um compromisso monogâmico. Você tem um compromisso com a sua esposa e a sua esposa tem um compromisso com você. É um relacionamento exclusivo. Você é dela e ela pertence a você. Biblicamente falando, é tanto que a Bíblia fala do nosso corpo nas questões sexuais. Eu não sou dono do meu corpo, a minha esposa que é. Ela não é dona do seu próprio corpo, eu é que sou dono do corpo dela, nas questões de suprir as necessidades fisiológicas na área sexual. Então, queridos, a Bíblia mostra que esse relacionamento ele é monogâmico e ele é exclusivo. E eu preciso pensar nessa base do compromisso para que eu possa alcançar o propósito de Deus para o casamento, certo? Uma mulher, desde que tivesse ali a condição nós sabemos ali, de manter as famílias no Antigo Testamento, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Como relacionamento monogâmico. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, a Bíblia mostra no Antigo Testamento que os homens teve outras esposas. É verdade, certo? Agora nós vamos pensar aqui sobre isso. No Antigo Testamento, havia a lei civil da época, que é conhecida como a lei de Hammurabi, que dava ao homem a liberdade de ter mais de uma esposa. Quando era que isso acontecia? Primeiro, quando a primeira esposa fosse estéril, ela não tivesse condições de ter filho, né? E a outra é quando esse esposo tivesse condições de manter mais de uma família, certo? Então, foi aberto então esse parêntese aqui da lei civil da época. Abraão, quando Sara ali dá a ele a possibilidade dele gerar filho na escrava, né? Sara e Abraão estavam tomando uma decisão baseada dentro da lei civil daquela época, que era a lei de Hammurabi, né? Então, era comum isso na época, embora não fosse da vontade de Deus, porque Abraão estava num processo de crescimento e amadurecimento na sua fé em Deus. E ali, pelo tempo e a ansiedade de Sara, e Abraão por ser um homem muito rico, Abraão não se sentia realizado, porque as suas riquezas e seus bens iriam ficar para o seu mordomo, o Eliezer. E a Bíblia diz que o Senhor então chega para ele e diz, não, certo? Não vai ser o teu mordomo herdeiro, mas um que vai nascer de você, da tua semente. Aí Deus faz a promessa, mas eles não conseguem esperar o cumprimento da promessa. Por isso, Sara oferece a sua escrava, porque a escrava era um objeto, uma propriedade, né, do senhor ou da senhora. Então, a escrava de Agar era escrava de Abraão, e Abraão tinha dado por ser ela serva de Agar, para cuidar das coisas para Agar. E Agar então oferece para que Abraão gere um filho, para que possa ter descendência, porque tudo que nascesse ali na casa do seu senhor, mesmo filhos de escravo, pertenciam como propriedade ao Senhor. Então era filho de Abraão. Por isso que Sara teve essa ideia, ok? Então, no Antigo Testamento havia então esta lei, certo? E vamos para o Novo Testamento, com relação à separação e a um novo casamento. A gente vê Jesus ali sendo interpelado pelos fariseus quanto ao casamento, até pelos seus próprios discípulos, né, falando sobre o divórcio. E então Jesus diz aqui que Moisés ele concedeu, abriu uma exceção, ou teve essa concessão
para o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus disse, essa não é a vontade de Deus desde o princípio, né? Então, queridos, a segunda base que nós queremos falar é do compromisso. Se você tem compromisso com Deus e você faz um compromisso de relacionamento conjugal através do casamento, você vai lutar para que o seu casamento seja durável. Você vai buscar em Deus força e graça, orientação para que o seu casamento não se desfaça, certo? Deus, Ele nos dá a graça o suficiente para suportar momentos difíceis, tempestades e problemas que o casamento muitas vezes passa. Mas se ele está edificado nessa rocha firme, ele permanece, ok? E essa é a vontade de Deus, né? Esse é o propósito de Deus. A outra base, base que nós queremos trabalhar aqui, né? Que é a terceira base em relação ao casamento, queridos, é a base da unidade, certo? Essa unidade é uma expressão física. A Bíblia diz, e serão os dois uma só carne. Primeiro, nós precisamos entender que é uma expressão física, né? Homem e mulher unidos, essa expressão física se dá no relacionamento sexual. Lembra do que eu falei, né? O homem não é dono do seu próprio corpo, mas é a mulher. A mulher não é dona do seu próprio corpo, mas é o marido. Significa que os dois precisam estar procurando suprir suas necessidades sexuais, né? É isso que a Bíblia coloca aqui. Não dá tempo para a gente falar muito sobre isso, mas eu vou ainda trazer uma palavra mais específica para que você possa entender, porque muitos conflitos no casamento são por causa de problemas de ordem sexual. E aí a gente vai falar um outro dia sobre isso para minimizar e evitar alguns problemas nessa área. Lembrando que cada um precisa estar aberto para suprir essa necessidade. A Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus e cristã, até para ter propósitos espirituais, se abstendo do sexo, precisa ter o apoio e a concordância do outro, porque se o outro estiver em necessidade, ele então deve, ou ela deve passar para um outro dia o jejum nessa situação, para que não seja tentado pelo diabo. É isso que a Bíblia aqui realmente nos coloca. Marido, eu quero jejuar hoje e tal, hoje nós não vamos ter nada. Se ele tiver a perigo na linguagem popular, diz, não, hoje não, deixa para amanhã, porque hoje eu estou realmente necessitando. E a mulher precisa atender isso conscientemente, porque é a vontade de Deus. E o homem também da mesma forma. Isso é o que a Bíblia realmente nos ensina, né? É uma expressão hétero, ou seja, um homem e uma mulher. Nenhum relacionamento de casamento fora desse padrão bíblico é aceitável por Deus. Pode ser até considerado e aceitável pelos homens, mas biblicamente falando não é. O casamento é a união de um homem e de uma mulher. Foi assim que Deus estabeleceu. Qualquer casamento instituído fora desse padrão bíblico aqui é totalmente contrário à vontade de Deus. Amém, queridos? Não precisamos falar muito sobre isso. Então, essa unidade, queridos, para haver essa unidade, nós sabemos que é preciso haver duas pessoas. Isso não significa que essas pessoas vão perder suas identidades, nem que o mais fraco vai dominar o mais forte. Mas cada um continua sendo quem é e muito mais por ser complemento do outro, né? Então, um homem e uma mulher que se unem no casamento, eles se complementam. Por isso que a Bíblia fala realmente dessa unidade, né? E até unidade espiritual. Eu não entendo, eu não sei explicar, né? Quando a Bíblia diz os dois se tornam uma só carne. Eu não sei explicar. Eu só sei que a Bíblia diz que quando o homem e a mulher está se relacionando sexualmente, eles se tornam um. Está entendendo? Uma só carne. Isso é interessante demais. A outra base que nós queremos falar aqui é a base da intimidade, certo?
Um casamento edificado em Deus tem essa quarta base, a base da intimidade. E essa intimidade, irmãos, quando a Bíblia diz homem e mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam, essa intimidade, ela é uma intimidade espiritual. Significa que os dois servem ao Senhor e têm a liberdade de compartilhar a comunhão com Deus juntos. É aquele que ora junto. Você ora junto com sua esposa, com seu esposo, né? Às vezes falta essa intimidade espiritual na vida do esposo e da esposa. E é importante vocês passarem a exercitar essa intimidade orando juntos, lendo a palavra junto, refletindo sobre algo, né? Comece devagar, mas comece. Porque quando essa intimidade espiritual há no relacionamento, esse relacionamento vence os intempéries e as dificuldades da vida, porque eles estão cultivando uma comunhão com Deus juntos, certo? É bem interessante isso aqui, né? Tem homens que têm dificuldade de orar com a sua esposa. Tem mulheres que têm dificuldade de orar com o seu marido. Você já viu aquela situação, né? Não, ore você. E aí o outro fica só ouvindo. Por quê? Porque está faltando intimidade espiritual, certo? É importante. Por isso que a gente recomenda a leitura e os cultos domésticos aos irmãos, para que o casamento possa alcançar felicidade, durabilidade. É preciso que marido e mulher desenvolvam essa intimidade espiritual. A intimidade intelectual. Nós temos falado muito que alguns casamentos têm entrado em conflito porque há uma diferença grande na área intelectual da esposa para o esposo. No outro ministério que eu tive, nós tivemos que trabalhar muito um casal, né, que a mulher ela era pós-graduada. E o marido não tinha terminado nem o ensino fundamental, um agricultor. E os conflitos eram constantes, né? E eu, estudando sobre isso, descobri que o grande problema era o problema intelectual. Por isso que o homem e a mulher precisam crescer junto intelectualmente, né? Mesmo se casaram com essa questão de diferença, mas é importante que incentive, que a mulher seja incentivada a estudar, se o marido já tem uma faculdade e ela está muito atrás, que o marido seja incentivado a estudar, se a mulher também já está à frente dele em suas formações acadêmicas, para que possam ter uma linguagem compreensível, porque você sabe que mulher e homem já tem problema de comunicação, porque a mulher fala uma coisa, né? Ou o homem fala uma coisa, a mulher já interpreta de forma diferente, porque já ouviram aquela história, né? Que homens são mulheres são de Marte, homens são de Vênus. Então fala desse problema de comunicação, né? Que já é natural do ser humano. Agora imagine nas questões intelectuais. Por isso que é importante que o casamento, os casais tenham os mesmos níveis de realmente intelectualidade, tá certo? E se não tiver, tem que ajudar o outro a chegar lá, ok? Para que melhore a harmonia e a comunicação e a compreensão na vida de vocês. A outra coisa é uma intimidade emocional, né? Vocês já viram que homem e mulher, quando namoram, né, eles têm mais disposição de dar carinho, de falar palavras positivas, né? Palavras que venham estar alegrando o coração da namorada, da noiva. Mas vocês já perceberam que depois que casa isso some do relacionamento de alguns? Então, queridos, isso também prejudica o relacionamento e compromete alcançar o propósito de Deus. Por isso que é importante desenvolver uma intimidade emocional, palavras de carinho, palavras de afirmação e o próprio afeto demonstrado realmente sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas não dá, né? Mas nos nossos encontros de casado que nós fazemos todos os meses, a gente trata melhor essa situação, ok? Então, a intimidade emocional, procure desenvolver, dar carinho, falar palavras românticas, abençoar seu esposo, sua esposa, lembrar das datas importantes
Isso é de fundamental importância para a vida da mulher quando o marido faz isso, né? Dá flores. Eu sempre digo que eu sou aquele amante à moda antiga, como canta Roberto Carlos, daquele que ainda manda flores, né? Um marido, ele precisa ser um eterno amante da sua esposa, né? E ele precisa promover esse ambiente emocional dentro de casa, né? Com a sua esposa e também com os seus filhos, porque a Bíblia diz: beije o filho para que não se ire. Então está falando desse carinho, dessa afetividade que a gente deve demonstrar. Meus filhos até hoje, eu abraço e beijo e eles fazem o mesmo comigo. Por quê? Porque eu aprendi. E olha que eu vim de uma família que não tinha isso. Eu vim abraçar meu pai, eu tinha 20 anos de idade, e para mim foi a coisa mais esquisita do mundo. E a partir daí quebrou um bocado de coisa dentro de mim e também dentro dele, certo? Então nós não tínhamos isso, mas eu construí meu casamento com esse pensamento. Por quê? Porque eu sentia falta. E eu dizia: quando eu me casar, eu vou realmente ser diferente do casamento do meu pai e da minha mãe. Eu vou abraçar minha esposa, vou beijar e abraçar meus filhos, porque aquilo que eu tinha falta, eu quero dar para eles. Então, queridos, é importante desenvolver isso, né? Intimidade física, nós já falamos aqui, do abraço, do beijo, tá certo? Que é importante. Tem pais que não beijam, tem marido que não beija a esposa na frente dos filhos, né? Acha isso vergonhoso. Não é, queridos? Os filhos aprendem de duas maneiras: pelo seu ensino verbal e também pelo seu comportamento. Eles observam os pais e copiam. Então, se você não beija e abraça a sua esposa em frente a eles, como é que eles vão copiar e levar isso que é bom para o relacionamento deles? Isso é importante você pensar um pouco sobre isso. Eu sei que para alguns é difícil, como foi para mim, porque não teve isso em casa. Mas se você quer alcançar o propósito e a durabilidade no seu casamento, o propósito de Deus, pense nisso. Deus tem o melhor para mim e para você, tá bom? Então, nós falamos aqui da base. Agora, rapidamente, eu quero citar sobre 3 coisas que, além de uma casa precisar da base, ela também precisa de colunas para sustentar as paredes e também o teto e permanecer firme de pé. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Colunas que lhe ajudarão a sustentar o seu casamento. E aqui nós falamos antes das bases, que é voltada para Deus, e aqui nós vamos falar das colunas, que agora é mais voltado para o homem, certo? Essa é a parte humana. Por quê? Porque a parte de Deus é edificar. Olha, se o Senhor não edificar a casa, ok? Em vão trabalhos que edificam. A primeira coluna que nós queremos falar, que é importante para a sustentação do casamento, é o amor, certo? A Bíblia mostra aqui que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? O amor entre um homem e uma mulher é que deve levar eles a constituir um casamento, uma família, certo? É o amor, porque se o casamento não for construído no amor, ele não vai durar. Se for construído sobre outros aspectos, ele não vai durar, certo? Então, com o amor, a gente já passa dificuldade, mas a gente vence. Porém, se não houver amor, não pode haver durabilidade e nem felicidade. Então é interessante você pensar realmente sobre isso. O que foi que levou você a se unir com a sua esposa, né? O que leva um homem e uma mulher a se relacionar afetivamente e levar ao casamento? É o amor. Primeiro vem a atração, né? O desejo. E a partir daí vem essa necessidade de estar com aquela pessoa o tempo todo, né? Porque o amor, ele foi despertado. Eu não vou falar sobre o significado do amor bíblico, né? Você já ouviu sobre o amor filéu, o amor ágape e o amor eros. Essas 3 coisas, elas estão envolvidas no relacionamento afetivo. Mas eu quero falar sobre a questão do amor como fundamento para o relacionamento afetivo. A Bíblia diz que o amor é de Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque o amor, Deus, ele é amor. Então o amor é de Deus, o amor é o próprio Deus, né? E
o amor ele tem suas características, e Paulo relaciona essas características do amor lá em 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então, sem insistir nos direitos, o que a Bíblia mostra, a característica do amor, é que o amor ele é paciente, ele se preocupa em ajudar o outro. Por isso que procura resolver os conflitos de forma criativa, né? Então, no relacionamento a dois, uma das coisas muito importantes para resolver conflitos é a paciência. Paciência é uma virtude que precisa ser exercitada para a gente alcançar o seu benefício. O escritor, há um escritor, esqueci agora o nome dele, que ele diz assim: o amor é o que o amor faz. Então, o que é que eu penso em relação às características do amor? Uma vez eu estava fazendo uma renovação de votos, e eu, então, nessa renovação de voto, preparei uma mensagem, e Deus, então, me deu algumas orientações acerca do amor que eu quero compartilhar com você também hoje, certo? E uma das coisas que, dentro dessa ministração que eu trouxe sobre a questão do amor, é que o amor, a Bíblia diz, tudo crê. Então, o amor, ele olha além do que as pessoas são. Ela vê, certo? Além do que a pessoa é, mas por causa da sua fé, ela vê o que a pessoa pode ser. Que coisa interessante. Esse é o amor. Você já viu experiência de pessoas que muitas vezes vivem um casamento cheio de dificuldade e problema por causa do outro, que maltrata, que age de forma inconsequente, que traz muitas tristezas, e às vezes separa, depois volta, separa, depois volta, às vezes nem separa, mas continua ali sofrendo, e aí você não entende, meu Deus do céu, como é que essa pessoa continua vivendo com um traste desse, não é? A gente já falou isso algumas vezes. Eu tive um problema muito próximo dentro de casa. Minha mãe era casada com meu pai deixou 5 vezes, e todas as vezes que ele pedia para voltar, ela aceitava. Eu não entendi, eu nunca entendi, né? Eu não entendia por que ela aceitava isso. Mas só depois eu fui compreender que o amor dela por ele era de forma muito grande e inexplicável, certo? Então, a última vez que ele voltou, na 5ª vez, né, passou mais de 10 anos separado, mas bebendo, jogando, era esse tipo de vida que meu pai levava. E aí depois de 10 anos, aí ele vai e liga para ela e diz: olha, eu quero voltar para casa. A gente já casado, todo mundo com as suas casas. E a minha mãe liga para mim e diz: olha, teu pai ligou para mim dizendo que quer voltar, o que é que eu faço? E aí eu falei para ela: a senhora já é de maior, toma a sua decisão. E ela então sorriu, né? E não, eu estou pedindo conselho. E aí eu disse para ela: orou a Deus, o que foi que Deus disse? Ela disse: orei, e Deus disse que eu recebesse. Então faça o que Deus realmente está mandando. E ela recebeu. Eu quero dizer para você, foi o melhor tempo de vida que minha mãe viveu até o meu pai morrer. Foi essa 5ª vez, né? Que aceitou, que retornou. Então, queridos, tem coisa no amor que a gente não entende, certo? Porque o amor, ele vai além da nossa compreensão muitas vezes. A gente olha para o amor de Deus em relação às pessoas. Talvez você se considere uma pessoa boa, em que Jesus ter morrido por você, né, não foi uma coisa muito grande. Mas quando você olha para uma pessoa má,
bandida, certo? É hedionda. E de repente aquela pessoa se arrepende, se volta para Jesus, Jesus o perdoa e transforma aquela pessoa. Você não compreende o amor de Deus dessa maneira. Embora a Bíblia diz que não existe um bom sequer. Independente, tem pessoas que desenvolvem o mal mais do que os outros, mas a Bíblia diz que todos são maus diante de Deus. É por isso que ele considerou todos debaixo do pecado, pecadores. E Jesus morreu por mim, que não tive um desenvolvimento de maldade tão grande a ponto de ser desconsiderado pela sociedade, né? Em vez daquele bandido. Deus me considera também pecador da mesma forma, mas o amor de Deus é tão grande que muitas vezes é incompreensível. Então a Bíblia mostra, queridos, que o amor, ele é paciente, né? Ele não busca seus próprios interesses, né? E essa paciência leva a gente a acreditar, né? Que é um outro princípio que eu quero citar aqui para vocês, que é a fé, aonde nós devemos colocar como coluna do nosso relacionamento, se a gente quer que o nosso relacionamento seja duradouro. A Bíblia diz que o amor tudo crê, né? Então, num relacionamento de intimidade com Deus, é importante saber que a gente desenvolve esta fé, que acredita que Deus pode mudar a pessoa. É Deus que nos leva a crer nesse amor verdadeiro e transformador. Porque somente Deus pode transformar a pessoa mais indigna e sem atrativo nenhum numa obra-prima. Só Deus. Aí eu lembro da música de Tales. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez com você. Por isso que uma das colunas para alcançar a felicidade, a durabilidade no casamento é o amor. A segunda é a fé. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que o amor tudo crê. A fé, queridos. O amor tudo crê. A gente acredita no amor e o amor é Deus. E nós sabemos, queridos, que o amor pode até errar. Mas quando o amor erra no caminho da confiança e da esperança. É por isso que as pessoas, elas suportam as falhas umas das outras e até mesmo as decepções da pessoa amada. Por isso que muitas vezes eu não compreendia por que minha mãe aceitava meu pai da forma como ele realmente se apresentava. O amor olha além do que as pessoas são. O amor olha para o que elas podem ser, porque Deus tem poder de transformar. Aqui está o segredo, para que você alcance a durabilidade e a felicidade no casamento. Portanto, para edificar a casa e alcançar esse propósito de Deus, é preciso amar. Sabe por quê? Porque o amor envolve e alimenta a nossa fé. Segundo, porque o amor é paciente, ele espera. E ele é transformador. Ele olha no que Deus pode fazer. Por isso entra a fé. Davi disse: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando a gente acredita que a pessoa pode transformar, não é porque a gente está acreditando na pessoa, a gente está acreditando em Deus, que tem poder de mudar corações. Por isso que ele precisa estar baseado na fé. Por que muitos casamentos têm sido desfeitos? Porque essa fé em Deus não tem sido desenvolvida na vida de muitas pessoas. E a primeira opção que elas têm quando vem as crises no casamento e que elas abraçam é a separação. E isso traz uma série de consequências para a vida da pessoa. O amor, ele tudo suporta. E suporta como? Suporta fazendo o bem. Porque assim você dá prova da força que o amor tem. Fazendo o bem. Não fazendo o mal. Como é que eu faço o bem dentro de casa com alguém que está me fazendo raiva? Para você, esposa. Continue fazendo a comida melhor do que antes, quando estiver mesmo triste ou com raiva do seu marido.
Continue chamando ele para jantar ou almoçar na mesa, colocando aí. Quantos casais estão vivendo em conflitos, né? As mulheres já deixaram de cumprir o seu papel dentro de casa, os homens também, né? Então, o amor tudo suporta fazendo o bem, porque quando a pessoa faz o bem, está mostrando a força do amor. E a Bíblia diz que se a gente não desfalecer, a gente vai alcançar o bem que a gente faz para com as pessoas. Então eu quero terminar dizendo, olha, casamento não vem pronto. Casamento se constrói. E para construir um casamento dentro da vontade de Deus, você precisa pensar nas bases e nas colunas do casamento. A base é o deixar. Deixará pai e mãe uniciar a uma mulher. Deixar geográfico, financeiro e emocional. A outra base é o compromisso. Se unirá a uma mulher. Relacionamento monogâmico. Só você, seu marido, só você e sua esposa. Não há lugar para outra pessoa a não ser o Espírito Santo de Deus. É um relacionamento exclusivo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, diz a palavra do Senhor. Sobre a base da unidade. Unidade física, né? Sobre a base do princípio de Deus, um homem e uma mulher. Sobre a base da unidade e da intimidade espiritual, intelectual, emocional e física. E para fechar essa construção, as colunas: amor, fé, fidelidade. Fidelidade, queridos, significa lealdade e respeito, significa cumprir com as promessas que você se comprometeu. Fidelidade. Essa era a última coluna que nós queríamos realmente falar. Que independente das circunstâncias, aquele que é fiel não muda o seu comportamento porque fez um compromisso. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, certo? Então, para acontecer a felicidade, a durabilidade, você precisa entender que somente um pode nos ajudar a alcançar isso. E este se chama Jesus Cristo. Quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, Ele vai lhe ajudar a colocar essas colunas de sustentação. Portanto, entregue seu caminho ao Senhor. Creia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Que Deus te dê sabedoria e graça para colocar em prática esses princípios, edificando a sua casa sobre a rocha. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Quando o Senhor é o centro, não é mais a minha vontade, nem a sua vontade, é a vontade dele. E aí aqueles que servem ao Senhor mortificam a sua vontade e ali passa a fazer o que Ele realmente determina. E isso vai abençoar a sua vida e abençoar a vida do seu cônjuge e, consequentemente, a vida dos seus filhos. Deus te abençoe, Deus te ajude. Eu quero ter uma palavra de oração. Deus, eu quero te louvar por esta manhã, pela palavra que nós ministramos, que o Senhor nos orientou. Eu peço que esta palavra possa produzir um efeito transformador no coração de cada pessoa que é casada ou que pensa em casar, para que possa construir esse relacionamento dentro dessa base que é o Senhor mesmo, dentro dos princípios estabelecidos na tua palavra, e possa estar, ó Deus, colocando as colunas do amor, da fé e da fidelidade, para que essa casa possa alcançar o teu propósito, esse casamento possa alcançar, ó Deus, a tua vontade, que é da felicidade e da durabilidade. Muito obrigado, Senhor.
Repreenda toda e qualquer ação do mal que procura destruir esse casamento. Traz paz, traz paciência, traz graça para suportar os tempos difíceis, Deus eterno, e traz fé para esperar no tempo de Deus, na ação de Deus e na mudança que o Senhor operará nesta casa. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado por esta manhã. Quero agradecer a você que tem estado conosco. Deixa eu ver aqui, mandar nosso abraço costumeiro. Manina, nossa irmã Valesca, lá em Recife, Valesca Vera, prima de Socorrinha, Deus abençoe. Irmã Silvani, lá na Coab, Eline, lá em Petrolina, Bispo Amaro, meu amigo particular, Deus te abençoe. Ministério abençoado aí em Brejo Santo. Maírton, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Também a irmã, deixa eu ver aqui mais, a Divaci, lá em Brejo Santo também, nossa querida irmã, que congrega com o Bispo Amaro lá também. Deixa eu ver, Cícera Matias, todas as manhãs, a irmã Cícera está conosco, a irmã Silvia Carla também, Thelma, a irmã Thelma, né? A irmã Silvia Carla, deixa eu ver aqui mais, Ila Lima, a Anaíde, a irmã Lourinha, certo? Olira, nossa irmã Olira, Deus abençoe. Pastor Marques, né? Pastor Marques José, lá no Rio Grande do Norte. Pastor Marques é aqui de Mirandiba e já está há algum tempo no Rio Grande do Norte. Deus abençoe, meu querido. Rosa Núbia, Deus abençoe. De Núbia Noiva, Deus te abençoe aí, Rosa, sua família também, né? Então você que quer casar já sabe, Núbia Noiva lá dá um pacote bem especial, desconto também para você. Vai lá. E a nossa irmã Ana Lúcia, Deus abençoe também, querida, no nome de Jesus, né? Ana Lúcia, a tia da irmã Ranielma, que mora lá no Rio de Janeiro. Então, obrigado a você que tem estado conosco. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço.